lá, galera. O assunto de hoje é circunferência e círculo, certo? A gente vai ver um pouquinho de área e de comprimento dessas figuras, tá? Vamos lá. O que é circunferência e o que é círculo? Acho que muita gente já deve ter se perguntado isso ou nem sabia que tinha diferença entre uma coisa e outra, certo? Então vamos lá. O que é, né? A circunferência é o lugar geométrico onde estão localizados todos os pontos equidistantes. Equidistante quer dizer que estão à mesma distância de um ponto fixo, certo? Chamado de centro da circunferência. E círculo é o conjunto de todos os pontos internos da circunferência. Então, o que é a circunferência? É como se fosse a casquinha, a parte de fora, certo? O contorno. E o círculo é a parte de dentro, certo? E aqui está o exemplo. Circunferência, essa partezinha aqui, ó, de fora, tá? Toda essa partezinha aqui de fora. Então, quando a gente estiver falando de comprimento, a gente vai estar falando dessa parte de fora. E toda vez que a gente estiver falando de área, a gente está falando dessa partezinha de dentro aqui, certo? Então, vamos lá. Quais são os elementos de uma circunferência e um círculo? Vamos ver quais são. Vamos lá, os elementos da circunferência. Nós vamos ter do centro, tá? Que aqui nesse centro, até qualquer ponto da circunferência, a gente tem um raio, tá? Então, essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui, é a mesma que essa distância aqui. Tá vendo? Eles têm sempre a mesma distância. Por isso que são equidistantes de um ponto fixo chamado centro, ok? Aqui é o centro. Aqui a gente vai ter o diâmetro. O diâmetro vai ser a maior corda, porque o que é corda? Eu vou falar primeiro de corda aqui. A corda, qualquer dois pontos que eu pegue na circunferência, qualquer dois pontos, e ligue esses pontos, eu vou ter uma corda. Então, eu tenho várias cordas aqui dentro. Eu tenho uma corda aqui, quaisquer dois pontos, tá vendo? Quaisquer dois pontos, eu tenho uma corda. E aí, o diâmetro vai ser o quê? O diâmetro vai ser a maior corda da circunferência, porque ela vai ser a corda que passa pelo centro da circunferência. Então, ela vai ser a maior corda. Ela vai de um lado a outro da circunferência, passando pelo centro, certo? De um lado a outro, passando pelo centro. Opa, fiz errado aqui, né, gente? De um lado a outro, passando pelo centro. Isso aqui é diâmetro. E a relação de diâmetro com raio vai ser que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Diâmetro a gente está chamando de D e raio a gente está chamando de R, tá? Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? E a gente tem o arco da circunferência, né? Que é só uma parte dela. Eu posso ter um pedaço da circunferência, tá? E isso daqui a gente chama de arco, tá? Esse pedacinho aqui, já que a gente tá falando da circunferência a parte de fora, tá? A gente chama de arco, certo? Esses são os elementos da circunferência, ok? Mas e aí, quando a gente vai falar de comprimento da circunferência? A gente utiliza a fórmula 2πr para calcular o comprimento da circunferência. Ou seja, toda vez que a gente for falar de comprimento de circunferência, eu vou precisar usar essa formulinha aqui, 2πr. Onde π é um número irracional obtido pela razão entre circunferência e diâmetro. Sua aproximação com duas casas decimais é 3,14, é o mais utilizado. Eu posso utilizar o 3, o 3,1, 3,14, porque se ele é um número irracional, ele é um número que as casas não se repetem, tá? Diferente de uma dízima periódica, porque a dízima periódica é um número racional
porque eu posso transformar ele em fração, ok? Já o π, ele é irracional, tá? Irracional, eu não tenho como escrever ele em forma de fração, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo. Opa, aqui. Qual o comprimento de uma circunferência de raio igual a 12 centímetros? Vamos lá. Eu sei que a minha fórmula para calcular comprimento é 2πr, tá bom? 2 vezes π vezes r. O 2 já é da fórmula, eu vou repetir ele sempre. Vezes o π é 3,14, tá? E r é o raio da circunferência. No caso, o raio da circunferência é igual a 12, tá? Então, vezes 12, certo? Então, aqui agora é só conta, ok? 2 vezes 3,14 dá 6,28, ok? 6,28 vezes 12 dá 75,36 centímetros, tá? Porque é comprimento. Então, a minha medida, se foi dada aqui em centímetros, a minha resposta vai ser em centímetros, porque eu tô falando de comprimento, tá? Quando a gente vai para a área, o raio é dado em centímetros, mas aí a resposta é dada em centímetros quadrados, ok? Já quando a gente fala da área do círculo, a gente tem uma outra formulinha, que vai ser A igual a πr ao quadrado, certo? Onde, novamente, π é 3,14, aproximadamente, e o r é o raio da circunferência, certo? E aí, a gente vai ver aqui um exemplo, ok? Aqui, vamos lá. Calcule a área de um círculo cujo raio é 8 centímetros. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu sei que a fórmula é πr ao quadrado. Só que eu sei que o meu π é 3,14. E o meu r é 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Só que na hora de resolver, lembrem que a prioridade é a potência. Então, eu não multiplico 3,14 por 8 e o resultado eu elevo. Não posso fazer isso. Eu tenho que resolver primeiro a potência para depois multiplicar por 3,14, tá? Então, aqui, ó. 8 ao quadrado dá 64, então vai ficar 3,14 vezes 64, que dá 200,96 centímetros quadrados. E aí foi exatamente o que eu falei. Como a gente está falando de área, a gente vai estar utilizando a medida ao quadrado, certo? E aí, a gente vai passar, eu vou passar aqui para vocês tentarem fazer, tá? Sempre nos meus vídeos eu vou passar uma atividade no final para vocês testarem seus conhecimentos. Nada que fuja do nível da aula que eu acabei de dar. Foi uma aula bem inicial, bem simples. Claro que vai ter problemas de circunferência e círculo que vão ser mais elaborados, mas aí eu vou fazer um vídeo específico com resoluções de questões desse tipo, tá? A princípio, vocês precisam saber utilizar as fórmulas, né? Lembrando que a fórmula de área é π vezes r ao quadrado e a fórmula de comprimento é 2πr, tá? Multiplicando sempre. Ok? E aí vocês vão utilizar essas formulinhas e vão resolver essas duas questões aí, que eu vou gravar um vídeo resolvendo isso aí para vocês depois, ok? Até a próxima!